Um cantil de alumínio amassado, herança de meu avô seringueiro, balançava na mochila enquanto eu abria uma garrafa de água mineral lacrada, dessas que custam mais que um dia de trabalho de muita gente por aqui. A sede era a mesma, mas o mundo que nos separava, esse era imenso. Minhas botas de trilha, compradas com muito suor em um shopping climatizado de São Paulo, pisavam na mesma terra úmida onde meu avô, descalço, buscou seu sustento por décadas. O ar-condicionado dos escritórios onde eu planejava expedições de pesquisa estava a milhas de distância do calor pegajoso que me envolvia agora. Eu, Rafael, biólogo com um diploma universitário na parede, sentia-me um estranho privilegiado nessa floresta que era, para meu avô, o único lar. Esse contraste entre o conforto da vida lá fora e a realidade crua da Amazônia era um lembrete constante. Um lembrete do quanto a vida podia ser desigual, do quanto algumas pessoas nasciam com tudo e outras, como meu avô, com quase nada além da força de seus braços e a sabedoria da terra. O peso da minha câmera digital de última geração parecia mínimo perto do fardo que muitos carregavam apenas para sobreviver neste lugar. O sol castigava a floresta amazônica naquele dia inclemente. O calor era sufocante, o ar denso e úmido, quase palpável. Rafael, um biólogo dedicado com a pele curtida pelo sol e o olhar atento aos mínimos detalhes da mata, trilhava um caminho pouco conhecido. Sua camiseta de algodão, antes limpa, estava ensopada de suor, grudada ao corpo. Cada passo afundava um pouco no solo macio e folhoso, e o som dos insetos zumbindo preenchia o ar. Ele procurava por espécies raras de orquídeas, um dos seus projetos de pesquisa mais recentes. De repente, um som fraco e aflito chamou sua atenção. Era um gemido quase inaudível, mas Rafael, com seus sentidos aguçados pela convivência com a floresta, o captou. Parou, concentrou-se, e o som se repetiu, vindo de uma moita densa de cipós emaranhados. Com cautela, ele abriu caminho entre a vegetação, galhos e folhas roçando em seu rosto. Foi então que o avistou. Um filhote de bicho-preguiça, minúsculo e indefeso, estava preso em um nó apertado de cipós que lhe cortavam a circulação. Ele pendia a poucos centímetros do chão escaldante, totalmente exausto e sofrendo de insolação. Seus pequenos olhos semicerrados mal conseguiam focar, e a respiração era irregular, ofegante. O pelo ralo estava eriçado, colado ao corpo suado. A imagem daquele ser vulnerável lutando pela vida tocou Rafael profundamente. Ele largou sua mochila no chão, onde repousavam equipamentos de pesquisa modernos. Um GPS de alta precisão, lentes fotográficas caras e amostras delicadas de plantas coletadas. Tudo aquilo, tão complexo e valioso, contrastava com a simplicidade e a fragilidade do animal à sua frente. Rafael se aproximou com cuidado, os movimentos lentos e deliberados para não assustar o filhote. O calor que irradiava do pequeno corpo era preocupante. Com a precisão de um cirurgião, Rafael desembainhou sua velha faca de expedição. Era uma faca simples, de cabo de madeira e lâmina de aço robusto, a mesma que o acompanhava em tantas jornadas pela mata, herdada de seu avô. A lâmina afiada deslizou pelos cipós ásperos, cortando cada laço com cuidado extremo para não ferir o filhote. Ele trabalhou com paciência, desfazendo o emaranhado, sentindo a tensão nos músculos do braço. Finalmente, o último cipó cedeu. O filhote caiu suavemente em suas mãos. O animal estava quente demais. A pele avermelhada e os pequenos olhos ainda semicerrados pelo sofrimento. Imediatamente, Rafael começou a agir, sua mente treinada para emergências na floresta. Ele sabia que o tempo era crucial. Rasgou algumas grandes folhas de bananeira que encontrou por perto e as umedeceu com a água de sua garrafa, a mesma água mineral tão cara. Criou um leito improvisado na sombra densa de uma árvore frondosa, afastada do sol direto. Com delicadeza, colocou o filhote sobre as folhas frescas, sentindo o calor do corpo diminuir gradualmente. Em seguida, buscou musgo úmido e macio no tronco de uma árvore caída, cobrindo o pequeno corpo para ajudar a resfriá-lo e acalmá-lo. O filhote, tremendo levemente,
parecia relaxar com o frescor das folhas. Enquanto o filhote descansava, Rafael observou ao redor. Seus olhos vasculharam a paisagem em busca de um abrigo mais adequado. Avistou uma pequena caverna, a entrada sombreada e convidativa, oculta por uma cortina de trepadeiras. Parecia o lugar perfeito para proteger o animal do calor intenso e dos predadores. Com cuidado redobrado, transferiu o bicho preguiça para o interior da gruta, onde a temperatura era notavelmente mais amena e o silêncio mais profundo. Ali, na penumbra fresca da caverna, Rafael lembrou-se dos ensinamentos de uma antiga curandeira da região que havia conhecido em uma de suas expedições passadas. Ela falava sobre os poderes medicinais das plantas locais. Buscou folhas tenras de cupuaçu, reconhecendo a espécie pela forma e textura. Amassou-as com as mãos até formar uma pasta e preparou um cataplasma fresco, que aplicou com suavidade na barriga inchada do filhote. Os pequenos olhos do animal se abriram um pouco, fixando-se nele por um instante. Aquele encontro fortuito, o homem da ciência e a criatura vulnerável, era o prenúncio de algo muito maior. Era o choque entre dois mundos, a modernidade e a tradição, a tecnologia e a sabedoria ancestral. Rafael, com suas roupas limpas e seus equipamentos caros, oferecia socorro a um ser que representava a essência indomável da floresta. O filhote, alheio a tudo isso, apenas desejava sobreviver. Esse pedido simples, de vida, foi o que deu início à jornada inesperada de Rafael. Ele sentia que havia algo de muito especial naquele resgate, algo que ia além da sua rotina de biólogo. As paredes da caverna sussurravam histórias ancestrais, silenciosas testemunhas de um tempo muito anterior à chegada dos exploradores e da ciência moderna. Enquanto cuidava do filhote, que agora respirava de forma mais compassada e parecia menos febril, Rafael percebeu entalhes incomuns na rocha. Eram símbolos geométricos e representações de animais, gravados com uma precisão surpreendente na superfície irregular da pedra. Rafael, acostumado a decifrar códigos genéticos e padrões biológicos, sentiu uma curiosidade diferente ali. Ele sabia que aquelas marcas não eram naturais. Intrigado, aproximou-se para observar com mais atenção, passando os dedos suavemente sobre os sulcos na rocha. Reconheceu alguns padrões que havia visto em antigas cerâmicas encontradas em sítios arqueológicos da região, ligadas à misteriosa etnia Yawari. Um povo indígena que se acreditava ter desaparecido há séculos. Guardiões de segredos profundos da floresta, seus vestígios eram raros e fascinantes. A possibilidade de estar em um local Yawari excitou sua mente de pesquisador. No meio dos desenhos de onças e aves, Rafael identificou a figura estilizada de um bicho preguiça. Não era um desenho qualquer, mas uma representação adornada com pequenos traços que pareciam representar cipós e folhas, muito parecida com a situação do filhote que acabara de resgatar. Ao lado da imagem, havia um conjunto de símbolos que não se encaixavam em nenhuma escrita conhecida, um enigma que o desafiava. A mão de Rafael tremeu ligeiramente ao perceber a coincidência. Uma súbita lembrança invadiu a mente de Rafael, como um flash de um passado distante. Quando criança, seu avô seringueiro, um homem de poucas palavras, mas profundo conhecimento da mata, havia lhe mostrado um pingente de madeira. Era um pequeno pedaço de pau, gasto pelo tempo, com um desenho semelhante ao que via agora na caverna. O pingente havia sido encontrado em uma antiga clareira, um lugar que o avô chamava de Terra Sagrada. O avô lhe contara lendas sobre os Yawari. Falava sobre o respeito deles pelos guardas lentos da floresta, os bichos preguiça. Ele explicava que esses animais eram considerados sagrados por sua calma e por sua conexão com o ritmo da natureza, por sua capacidade de viver em perfeita harmonia com o ambiente. Na época, Rafael, um menino fascinado por quadrinhos e televisão, não havia dado muita importância às histórias do avô. Ele via as lendas como meros contos folclóricos, parte do universo mágico da infância. Mas agora, diante daqueles símbolos na caverna, as palavras do avô ecoavam em sua mente com um significado novo e poderoso. A voz rouca do velho,
as expressões em seu rosto ao contar as histórias, tudo voltava com clareza. Será que a tribo Yawari realmente havia desaparecido, como diziam os livros de história e os relatórios governamentais? Ou viviam isolados no coração da Amazônia, mantendo viva sua cultura ancestral, protegendo seus segredos de um mundo que não os compreendia? Uma ponta de esperança e curiosidade acendeu no coração do biólogo. Não era apenas a emoção do resgate do filhote, nem a satisfação de aplicar seus conhecimentos científicos. Era algo mais profundo, uma conexão que ele não esperava. Ele sentia que sua missão ia além de simplesmente resgatar um animal em perigo. Havia ali um mistério a ser desvendado, uma ligação entre o presente e um passado esquecido, um laço secreto que unia a sabedoria de seu avô aos segredos daquela caverna. Aquele filhote, a princípio apenas um objeto de estudo biológico, havia se tornado o elo, o símbolo de algo grandioso. Rafael sentia-se um escolhido de alguma forma para desvendar um segredo que estava ali, escondido há tanto tempo, esperando ser encontrado. O peso de sua câmera digital, antes um símbolo de sua profissão, agora parecia leve diante do imenso valor daquele achado. Ele precisava descobrir mais, precisava entender. A saúde do filhote de bicho preguiça melhorava a cada dia sob os cuidados atenciosos de Rafael. O cataplasma de cupuaçu parecia ter feito efeito, e o animal já se movia com mais vivacidade. Ele se agarrava aos dedos do biólogo com suas pequenas garras, emitindo sons suaves de contentamento. Rafael o alimentava com folhas tenras e água, observando cada sinal de recuperação com carinho. O filhote, que Rafael carinhosamente batizou de Precioso, havia se tornado um símbolo de sua busca. Enquanto cuidava do pequeno animal, a busca pelos Yawari e pelo significado dos símbolos na caverna consumia os pensamentos de Rafael. Ele sabia que encontrar uma tribo indígena isolada na imensidão da Amazônia não seria tarefa fácil. A região era vasta e inexplorada em muitos pontos, e o preconceito contra povos tradicionais ainda era forte entre muitos moradores, fazendeiros e até mesmo alguns funcionários do governo. Havia sempre a desconfiança, a ideia de que indígenas eram atrasados ou impediam o progresso. Rafael começou sua investigação discretamente, sem alardear suas descobertas na caverna. Ele conversava com ribeirinhos e moradores mais antigos das pequenas comunidades ao longo do rio, disfarçando suas perguntas como parte de sua pesquisa biológica. Muitos se mostravam céticos quanto à existência dos Yawari, alguns até os consideravam apenas lendas do passado, histórias de avós para assustar crianças. Índio desse tipo não existe mais, doutor, dizia um comerciante. Eles sumiram no tempo. Outros mais reservados compartilhavam histórias fragmentadas, sussurros sobre um povo que vivia em profunda harmonia com a floresta. Falavam sobre eles possuírem conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais e os segredos da mata, saberes que os homens brancos não conseguiam entender. Diziam que esse povo era invisível, que aparecia e desaparecia como neblina. As informações eram escassas, cheias de misticismo e mistério, mas Rafael as anotava em seu pequeno caderno de campo, comparando-as com os relatos de seu avô. Um velho pescador, com rugas profundas marcadas pelo sol e pelo tempo, e uma voz rouca de tantas horas de silêncio no rio, contou a Rafael sobre um local isolado, rio acima, além de uma curva perigosa. Dizia que, ocasionalmente, se viam rastros incomuns ali. Pegadas diferentes das de outros animais, ou mesmo fogueiras que pareciam se acender e apagar misteriosamente, sem deixar vestígios duradouros. O pescador o alertou sobre os perigos da mata virgem, os animais selvagens, as armadilhas naturais e, principalmente, a desconfiança dos povos isolados com o mundo exterior. Eles não gostam de estranhos, moço, alertou o velho, e por boa razão. Rafael sabia que precisava ser extremamente cauteloso e respeitoso em sua busca. A última coisa que queria era perturbar uma comunidade isolada ou colocar-se em risco. Ele estudou mapas antigos da região, analisou a flora e a fauna local,
buscando padrões que pudessem indicar a presença humana não registrada. Os obstáculos eram muitos: a vastidão da floresta, que engolia qualquer rastro, a falta de comunicação, pois seu celular não tinha sinal na maior parte da área, o medo de encontrar exploradores ilegais, madeireiros ou garimpeiros que pudessem representar um perigo real, e a própria dificuldade de se locomover em um ambiente tão hostil, cheio de rios traiçoeiros e pântanos. Havia também o antagonista invisível, a indiferença. A verdade sobre os Yawari, sobre seu conhecimento e sua existência, era desconfortável para muitos que viam a Amazônia apenas como um recurso a ser explorado. Seus relatos sobre uma tribo oculta, com saberes milenares, podiam ser vistos como uma ameaça aos interesses econômicos que permeavam a região. O medo de ser desacreditado, ou pior, de ser impedido de prosseguir com sua pesquisa por interferir em assuntos locais, era constante. Mas a imagem dos símbolos Yawari gravados na caverna e a lembrança das histórias de seu avô o impulsionavam a seguir em frente. Ele sentia que aquela descoberta poderia trazer à luz um conhecimento valioso, uma forma de viver em equilíbrio com a natureza que o mundo moderno parecia ter esquecido, consumido pela busca incessante por recursos e progresso. Rafael estava determinado a encontrar a verdade, por precioso, por seu avô e por todos os guardiões lentos da floresta. Após semanas de busca exaustiva, navegando por rios estreitos e trilhando caminhos quase imperceptíveis, Rafael se sentia no limite de suas forças. Ele seguia as pistas fragmentadas que havia reunido, confiando em sua intuição de homem da floresta, uma herança que parecia despertar cada vez mais forte dentro dele. A cada dia, a esperança se misturava ao cansaço, mas algo o impelia adiante. Finalmente, ele encontrou sinais inequívocos da presença dos Yawari. Pequenas clareiras com fogueiras apagadas, ainda com o cheiro de fumaça e madeira queimada no ar. Instrumentos de pesca artesanais, feitos de madeira e fibras naturais, pendurados em galhos. Trilhas discretas na mata, quase invisíveis para um olho destreinado, mas que para Rafael indicavam que ele estava muito, muito perto. Uma energia renovada invadiu seu corpo. Um dia, enquanto seguia o curso de um pequeno rio, tão estreito que suas águas mal se moviam, ouviu vozes suaves e melodiosas. Não eram os sons dos pássaros ou dos macacos, mas vozes humanas, cantando em uníssono com um ritmo hipnotizante. Seu coração acelerou. Rafael se aproximou com cautela, escondendo-se na vegetação densa da margem, cada movimento calculado para não fazer o menor ruído. Em uma clareira banhada pela luz dourada do sol poente, ele viu um pequeno grupo de indígenas. Seus corpos estavam pintados com desenhos complexos, em tons de terra e azul, semelhantes aos símbolos encontrados na caverna. Usavam poucos adornos, mas seus rostos, marcados pelo tempo e pela vida na floresta, transmitiam uma serenidade profunda. Eles se moviam com uma graça natural, em perfeita harmonia com o ambiente ao seu redor. No centro do grupo, um ancião com cabelos longos e brancos como a espuma de uma cachoeira realizava um ritual. Suas mãos firmes seguravam um filhote de bicho preguiça, muito parecido com precioso, adornado com folhas e flores frescas. Enquanto entoava cânticos em uma língua desconhecida, seus olhos, incrivelmente sábios, estavam fixos no animal. O canto parecia uma prece, um hino à vida e à natureza. Rafael observou a cena comovido, com os olhos marejados. Era a confirmação de todas as suas suspeitas. Os Yawari não haviam desaparecido. Eles viviam ali, isolados, protegendo sua cultura ancestral e seu profundo laço com os guardas lentos da floresta. O ritual que presenciava era a manifestação exata da antiga crença que ele havia intuído ao ver os símbolos na caverna. Era a verdade, viva e pulsante, bem à sua frente. Rafael decidiu que era hora de se apresentar. Ele saiu de trás da folhagem, mas o fez com respeito e humildade, movendo-se lentamente, mostrando suas mãos vazias. Ele pronunciou palavras de paz na língua local que havia aprendido com os ribeirinhos, uma pequena introdução,
quase um pedido de licença. A princípio, os Yauari se mostraram receosos. Seus olhares curiosos se fixaram nele. Alguns recuaram um passo, prontos para a fuga. Mas ao verem o filhote de bicho-preguiça que Rafael carregava consigo, o pequeno precioso que se aconchegava em seu ombro, agora totalmente recuperado, seus rostos se suavizaram. Uma jovem mulher entre o grupo, que antes o olhava com desconfiança, sorriu levemente. O ancião se aproximou, observando o animal com ternura. Rafael explicou com a voz embargada pela emoção como havia encontrado Precioso preso e como os símbolos na caverna o haviam guiado até eles. Ele falou sobre as histórias de seu avô, sobre o respeito que ele sempre teve pela floresta. O ancião escutou atentamente, seus olhos transmitindo uma sabedoria milenar, sem julgamento, apenas compreensão. Aquele encontro era o elo entre dois mundos, a ciência moderna e o conhecimento ancestral, a tecnologia e a sabedoria da natureza. Foi um confronto não de batalha, mas de revelação. O personagem rico, Rafael, o homem da cidade, se chocava com a verdade simples e profunda dos Yauari, sentindo um profundo arrependimento por não ter dado a devida importância às histórias de seu avô antes. O humilde filhote de bicho-preguiça e o povo que o protegia se sentiam reconhecidos e honrados por aquele que os havia encontrado com respeito. O antagonista, a ignorância e o preconceito que Rafael carregava, sofria uma queda moral e social dentro de si. Aquele momento mudaria a vida de Rafael e, ele esperava, o futuro dos Yauari e da própria Amazônia. O encontro com os Yauari foi, para Rafael, um verdadeiro divisor de águas, um portal para um universo que ele jamais imaginou existir. Ele não se contentou em apenas documentar, ele quis viver. Passou semanas, que se transformaram em meses, vivendo com a tribo, aprendendo sobre seus costumes, sua língua rica em nuances, seus rituais e a profunda, quase simbiótica, conexão que eles tinham com a floresta. Cada dia era uma nova aula, um novo ensinamento. Ele testemunhou rituais de cura que utilizavam ervas medicinais que a ciência mal conhecia, observou técnicas de agricultura sustentável que não esgotavam o solo e absorveu a cosmovisão que os guiava, onde cada elemento da natureza, desde o menor inseto até a maior árvore, era sagrado e interligado, parte de uma grande teia de vida. Rafael percebeu a sabedoria contida naquele modo de vida. Um equilíbrio delicado que o mundo moderno havia perdido há muito tempo, trocando a harmonia pela exploração. Ele, o homem da ciência, da tecnologia, sentiu-se um aprendiz humilde diante do vasto conhecimento ancestral que os Yauari possuíam. Seu antigo olhar, que via a floresta apenas como um objeto de estudo, transformou-se em um olhar de profundo respeito e reverência. Os Yauari, por sua vez, viam em Rafael não um invasor ou um estranho ameaçador, mas alguém que havia demonstrado respeito por sua cultura, por sua floresta e, principalmente, por seus guardas lentos. O filhote de bicho-preguiça, Precioso, que Rafael havia carinhosamente chamado de Yauari, em homenagem à tribo, tornando o nome uma pequena homenagem à sua jornada, tornou-se um símbolo vivo dessa conexão. O filhote era livre para se mover entre eles, um membro aceito da comunidade. O ancião, cuja sabedoria irradiava de cada palavra, compartilhou com Rafael a história do ritual de proteção aos bichos preguiça. Ele explicou que esses seres eram considerados mensageiros espirituais, guias para a harmonia e indicadores da saúde da floresta. Se as preguiças estavam bem, a floresta também estava. Seus movimentos lentos, ele disse, ensinavam a paciência e a observação. O ancião explicou que os símbolos gravados na caverna eram parte de um antigo conhecimento, uma espécie de mapa espiritual e cultural transmitido de geração em geração, uma forma de manter viva a história e as crenças do povo. Rafael documentou tudo cuidadosamente, com o consentimento e a permissão dos Yauari. Ele filmou seus rituais de forma respeitosa, sem invadir sua privacidade, gravou suas histórias, seus cantos e aprendeu sobre suas tradições orais. Sua câmera, antes apenas uma ferramenta de pesquisa,
tornou-se agora um instrumento de preservação, uma ponte entre mundos. Ele percebeu a importância vital de preservar aquele conhecimento ancestral, ameaçado pelo avanço desenfreado da civilização e pelo desmatamento crescente da Amazônia. Rafael se tornou um elo entre os Yauari e o mundo exterior, comprometendo-se a proteger sua cultura e seu território. Ele sabia que essa jornada não seria fácil, que enfrentaria a ganância de exploradores ilegais, a burocracia governamental que muitas vezes ignorava os direitos dos povos indígenas e o preconceito de muitos que viam a floresta apenas como um pasto ou um campo de extração. O biólogo, antes focado apenas na pesquisa, agora sentia um chamado maior, o de ser um defensor. A profunda transformação que experimentara ao conviver com os Yauari mudou sua visão de mundo. Ele agora via a Amazônia não apenas como um laboratório a céu aberto, mas como um lar, um santuário de vida e de sabedoria. Seu arrependimento inicial por ter ignorado as histórias de seu avô transformou-se em uma determinação férrea de honrar aquela memória e lutar por aquilo em que agora acreditava. Ele era, de fato, um novo homem, guiado não apenas pela ciência, mas também pela alma. O retorno de Rafael à civilização não foi um simples regresso. Foi o início de uma nova missão, carregada do peso e da beleza de tudo o que havia aprendido. Ele trouxe consigo não apenas suas pesquisas e documentários, mas uma nova visão, uma voz amplificada pela sabedoria dos Yauari. Sua apresentação sobre a descoberta da tribo isolada e do ritual de proteção aos bichos preguiça, em um congresso internacional de biologia, chocou o público. Ele não apresentou apenas dados científicos, mas uma história de vida, de conexão e de profunda harmonia. A princípio, houve ceticismo, o murmúrio da descrença. Até mesmo a velha guarda acadêmica duvidou. Mas os vídeos de Rafael, as entrevistas com o ancião Yauari, cuja voz foi respeitosamente traduzida e legendada, e a genuinidade de seu relato, dissiparam as dúvidas. A imagem dos bichos preguiça adornados com flores, a serenidade dos Yauari e a força de sua conexão com a natureza tocaram corações e mentes. O documentário de Rafael, intitulado O Guardião Lento da Amazônia, foi lançado e rapidamente se tornou um fenômeno global. Ele não apenas revelou a existência dos Yauari, mas também deu voz a um povo que sempre viveu no silêncio da floresta. A exposição trouxe um reconhecimento sem precedentes para a tribo. Isso, no entanto, veio com seus próprios desafios. A visibilidade gerou atenção, tanto positiva quanto negativa. Para proteger os Yauari da exploração e da curiosidade predatória, Rafael trabalhou incansavelmente. Em parceria com organizações não governamentais sérias e com o apoio de antropólogos respeitados, ele ajudou a demarcar o território da tribo. Foram anos de luta contra a burocracia governamental e os interesses de madeireiras e garimpeiros ilegais que viam a terra indígena como um obstáculo ao progresso. Mas a persistência de Rafael e a repercussão internacional de sua descoberta, aliadas à inesperada, mas bem-vinda, pressão popular, finalmente surtiram efeito. Foi criada a Fundação Guardião Lento, com o objetivo de proteger não apenas o território Yauari, mas também de financiar projetos de pesquisa e conservação que promoviam o diálogo entre a ciência moderna e o conhecimento ancestral. A Fundação desenvolveu programas de educação ambiental nas comunidades ribeirinhas vizinhas, ensinando sobre a importância da biodiversidade e o papel crucial dos povos indígenas na preservação da floresta. As mudanças duradouras começaram a surgir. Novas leis de proteção ambiental foram propostas, inspiradas na filosofia Yauari de viver em harmonia com a natureza, não dominando-a, mas respeitando-a. O conceito de guardas lentos da floresta se espalhou, tornando-se um símbolo global da necessidade de proteger a Amazônia e suas espécies vulneráveis. Precioso, o filhote de bicho preguiça que iniciou tudo, foi reintroduzido na floresta em um ritual emocionante com os Yauari, um símbolo de esperança para o futuro. Rafael, que antes era apenas um biólogo, tornou-se um ativista incansável, um mediador entre mundos.
Ele continuou a visitar os Yauari, sempre com o mesmo respeito e humildade de seu primeiro encontro. Levava consigo estudantes e pesquisadores, não para estudar a tribo, mas para aprender com ela. As comunidades vizinhas, anticéticas ou até hostis, começaram a ver os Yauari e a floresta com novos olhos, compreendendo que a preservação trazia benefícios para todos. A história do biólogo e do bicho preguiça se tornou uma lenda moderna, contada nas escolas e nas comunidades. Ela falava de esperança, de dignidade e do poder da conexão humana com a natureza. A Amazônia, outrora vista por muitos como apenas um recurso a ser explorado, passou a ser vista como um tesouro de sabedoria e vida, um legado a ser protegido para as futuras gerações. Rafael cumpriu a promessa implícita de seu avô, a de honrar a floresta e seus guardiões. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. É de graça, a menos que você prefira ignorar a humanidade que existe no outro.